galerinha, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, aqui no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês, né? Nesta tarde de quinta-feira, o final de semana está chegando, mas nós temos ainda alguma jornada, né, para a gente trilhar durante essa semana. Hoje é a nossa primeira aula, né, desta semana de análise lógica de programação. E hoje, turminha, nós daremos continuidades à aula, né? Nós iremos continuar falando sobre a linguagem C, tudo bem? Então, lembrando vocês que nas nossas últimas aulas nós já fizemos revisões, dei dicas para vocês, para aqueles alunos que ainda não tinham conseguido assistir todas as aulas de programação, que seria muito importante que vocês tivessem acesso, né, para tentar assistir as aulas que vocês ainda não assistiram. É importante que você acompanhe o conteúdo que você ainda não assistiu às aulas anteriores, para você conseguir compreender ainda melhor essa aula, essa disciplina, tá bom? Lembrando vocês que essa disciplina ela é acumulativa, os conteúdos são acumulativos. Para a gente compreender o conteúdo de hoje, a gente precisa ter assistido bem a aula da semana passada. A gente precisa, pelo menos, né, ter aprendido o básico da aula passada, que eu sempre trago, falo, olha, pessoal, se hoje, nessa aula, vocês conseguirem sair daqui dessa aula, pelo menos sabendo isso, eu já fico feliz, né? E eu também já conversei com vocês que todo esse processo de aprendizagem da linguagem de programação, ele é um processo, tá, turma? Então, essa é a nossa primeira disciplina de análise lógica. É a nossa primeira disciplina onde nós estamos tendo acesso a uma linguagem de programação. É a primeira vez que vocês estão tendo acesso a esse conteúdo. Então, também vamos com calma, né? Vamos com paciência. É uma forma de comunicação nova para vocês, diferente. É uma comunicação que você precisa criar entre você e o computador. Então, é uma estrutura diferente, certo? Nós estamos aprendendo uma linguagem diferente para se comunicar com as máquinas. Isso requer um tempo, tá bom? Todo mundo que entra na área da computação, eles passam por esse processo, por esse período de adaptação. Meu Deus, eu ainda estou perdido, né? Não consegui fazer todos os exercícios, tem uma atividade que eu não compreendi muito bem. Como é que funciona um for, como é que funciona o if, meu Deus, o que que acontece nessa questão? Calma, pessoal, né? Tudo tem um tempo, a gente vai aprendendo ao longo das nossas disciplinas. Só que o que que eu falo para vocês? Eu falo sempre para vocês que é importante que vocês se dediquem, tá? Então, tentem fazer as atividades, né? Durante a aula, tentem participar o máximo possível. Dessa forma, você consegue ter um melhor desempenho ao longo do seu curso, tudo bem? E não se desanimem por conta da lógica de programação. Ela é um pouquinho chatinha às vezes? Pode ser, mas ela é importante, tá? Mesmo que no final do curso do técnico de informática, você decida que você não quer ir para o rumo da programação, tudo bem, como é no meu caso, né? O meu caso, eu não fui para a área do desenvolvimento de software. Eu não fui para a área da programação. Eu fui para a área, por exemplo, da educação. Também já trabalhei em diversas empresas, né, fazendo a parte técnica da área da informática de um outro aspecto, certo? Mais a parte administrativa, de gestão. Então, tem muitas áreas que vocês podem atuar. Só que durante essa jornada, a gente precisa passar por essa disciplina que é a análise lógica de programação. No próximo módulo, vocês terão outras disciplinas também muito interessantes, que vocês terão a possibilidade de conhecer um outro mundo da informática. Então, não se desanimem, né? Sejam perseverantes, certo? Que a gente vai continuar nessa jornada. E lembrando, se você tem dúvidas sobre algum assunto, não tem problema. Pode perguntar, pode pedir para eu explicar novamente, porque o meu objetivo é que vocês possam, né, aproveitar o máximo possível desse curso técnico, tá bom? Ok? Então, vamos começar a nossa jornada de hoje, galerinha. Vamos iniciar a nossa aula. E aí, turma, durante as nossas últimas aulas, nós estávamos conversando sobre o assunto vetores.
tá? Também conhecido por arrays. Alguns alunos chegaram até me perguntar, professora, array, o que é o array? O array é a mesma coisa que vetor? Sim, array a gente considera, sim, como a mesma estrutura de vetores, ok? Em alguns locais vocês podem encontrar esse nome, essa terminologia, array, e em outros lugares você vai encontrar como vetores. Então, o foco de hoje é que a gente exercite. Então, na verdade, né, a hora de praticar da nossa aula de hoje, ela não vai acontecer nos 30 minutos finais da aula. Na verdade, a hora de praticar da nossa aula de hoje será durante toda a aula, tá? Desde o início até o final, porque a aula inteira hoje vai ser focada na prática, tudo bem? Onde nós iremos trazer questões, onde eu trouxe questões para vocês, nós iremos discutir, nós iremos tirar algumas dúvidas, eu vou passar um tempinho para vocês copiarem alguns códigos, vou pedir a ajuda de vocês para vocês conseguirem me ajudar a desvendar os mistérios de algum desses códigos, tá? Sempre necessitando muito da interação de vocês, tá certo, galerinha? Então, já peço a colaboração de todos vocês. E aí, turma, como vocês já estão carequinhas de saber, carequinhas de compreender isso, toda aula tem um objetivo, e essa aula, né, não poderia ser diferente. Essa aula também tem um objetivo bem claro, é realizar testes com vetores através de exemplos práticos de programação, ou seja, fazer exercícios, tá bom? Fazer exercícios, repetição. Aqui na lógica de programação, o segredo é repetição. Repetir, 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 repetir. Fazer vários exemplos, né? Onde, através da repetição e da prática, a gente consegue ter um melhor resultado. A gente consegue fixar o conteúdo na nossa cuca, tá bom? Como vocês já conhecem, é normal, toda a aula eu já trago para vocês, né? O código aí do grupo do WhatsApp. Vocês já sabem, eu acredito que todos vocês já estejam no grupo, tá bom? E aí, galerinha, esse grupo também, eu vi que vocês estavam tendo aula com o professor Rildo, onde vocês estavam falando sobre a disciplina de projetos de aprendizagem, né? Esse grupo, o professor Rildo, ele está, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem também estar, né, se direcionando nesse grupo para perguntar sobre o projeto, para perguntar sobre os exercícios. O foco do grupo é justamente esse, né? Diminuir a distância entre nós, professores, e vocês, alunos aí do outro lado da telinha, tá bom? Então, se você ainda não está no grupo, é só mandar um alô para a gente que qualquer coisa a gente envia o link para vocês, tudo bem? Turma, esse aqui, mais uma vez, é o site que a gente utiliza. Nós utilizamos aí o Programe-se para realizar os nossos comandos de programação. É o aplicativo que a gente utiliza, porém, existem outros aplicativos, como eu já conversei com vocês. Existem vários outros compiladores na internet, aplicativos no celular, no tablet, que podem ser utilizados como compiladores. Tudo bem? Outro ponto importante é que eu já expliquei para vocês, mas não custa nada explicar novamente, né? Porque recordar é viver. É importante que a gente recorde os pontos principais. Aqui é a linguagem que a gente precisa determinar, tá bom? A linguagem C. Sempre tendo bastante atenção para não selecionar a linguagem errada. Alguns alunos até já tinham me mandado alguns exercícios que estavam com outras linguagens. Então, tenham atenção, tá bom? A gente está estudando a linguagem C. E aqui do ladinho nós temos vários tutoriais, nós temos exemplos, nós temos várias outras atividades que podem estar ajudando vocês. Principalmente o pessoal que deixou de assistir algumas aulas, é importante que vocês pelo menos peguem as práticas que existem nesse compilador, para você pelo menos ir refrescando a sua mente, né? E recordando. Tá bom, galerinha? E aí, turma, aqui mais uma vez, tá? Nesse site, possui aqui nessa aba bem grandona, grandona, é o local onde a gente pode digitar o nosso código. Nesse caso aqui é um exemplo. Aqui
todo código que você cria, cada linha de código é enumerada, ó, como vocês podem visualizar. Isso facilita que a gente consiga compreender quando o código começa e quando ele termina. Outro ponto importante, mais uma vez que eu estou reforçando, porque são perguntas de alunos, né, que entram em contato comigo ao longo da semana. E eu, como eu já conversei com vocês, eu sempre trago algumas dicas, certo? Que alguns alunos me perguntam, então eu trago novamente no início das aulas. Outro ponto importante, quando você escreve as palavras corretas, elas ficam de cores diferentes. Então, as funções, as palavras reservadas, aquelas palavras da sintaxe da linguagem C, como int, include, stdio.h, printf, palavras entre aspas duplas, elas acabam tendo uma cor diferente. Então, se você escreve, por exemplo, a palavra include errada, ela não vai ficar azulzinha desse jeito, tá bom? Se você escreve a palavra returne de forma errada, ela também não vai ficar azulzinha desse jeito, ok? Então, esse local aqui grandão é o local onde a gente digita o código. E aqui do ladinho nós temos o nosso quadradinho, que ele tem o nome aí output. O output é a saída das informações. É onde eu consigo visualizar o resultado do meu programa. Então, aqui é que vai aparecer os textos, aqui é que vai aparecer o local para você digitar alguma informação. Então, é aqui que aparecem as informações importantes do seu programa, tá bom? Para você identificar se o seu programa ele está escrito de forma correta ou não. E aí, turminha, olha aqui o que eu trouxe para vocês. Recordando o que é um vetor, tá? Então, hoje nós iremos, no caso, retomar vários conhecimentos de vetores. Então, se você não aprendeu ainda muito bem o que é um vetor, não se preocupe, porque essa é a oportunidade, tá? Hoje é o dia de vocês saírem daqui compreendendo o que é um vetor. Ninguém hoje pode sair dessa aula, pelo menos, sem entender o que é um vetor, tá bom? Porque amanhã nós teremos um novo desafio. Um novo desafio aí nessa jornada. E para a gente compreender o assunto da aula de amanhã, a gente precisa saber direitinho o que é um vetor, tá bom? Então, de já, eu já peço aí encarecidamente para todos os polos que estejam assistindo a nossa aula, para todos os alunos que estão acompanhando a nossa aula através do YouTube. Se você sabe o que é um vetor, tá? Se você sabe o que é um vetor, você pode estar digitando aqui no chat para me ajudar a relembrar o que seja um vetor, tá bom? Ok? Você pode aí colocar: professores mediadores, perguntem para os seus alunos se eles se recordam o que é um vetor. E quem souber a resposta, você pode colocar aqui o nome do aluno, por exemplo, e o que ele respondeu, para a gente tentar, né, ver se todo mundo está alinhado, conseguindo pelo menos falar a mesma linguagem, né, a linguagem C. Tudo bem? Então, turma, eu quero com as palavras de vocês, tá bom? Pode ser do jeitinho que vocês compreenderem, tá? Por enquanto que vocês vão montando aí a resposta de vocês, vão montando um pensamento, vão montando aí uma estratégia para explicar o que seja um vetor. Eu vou explicar para vocês o que eu trouxe para vocês, o que seja um vetor, tá bom? E aí pode ser até que ajude vocês a interpretarem, tá certo? Um vetor, ele nada mais é do que uma variável, certo? O vetor, ele é muito semelhante com uma variável. E eu sempre trago essa informação para vocês porque eu acho importante. A variável, nós já sabemos que é um espaço na memória RAM que nós armazenamos, na verdade nós criamos e nós deixamos esse espaço reservadinho, guardadinho, para ele ser utilizado quando o usuário digitar alguma informação. Então, o computador ele fica ligado. O usuário aqui, o programador pediu para criar uma variável. Então, deixa eu armazenar aqui, deixa eu guardar um espaçozinho na memória RAM para guardar qualquer informação que aquele usuário digitar, por exemplo.
Então, normalmente, eu sempre trago para vocês como símbolo de uma variável uma caixinha organizadora. Não existe exemplo melhor do que uma caixinha organizadora, tá? Vou até colocar assim, ó, var, que é variável, tá bom? Esse aqui é o nome da nossa caixinha, certo? É uma variável. Essa variável, ela tem um nome, no caso dela aqui é var, e ela tem um tipo. O tipo dessa variável aqui é int, é inteiro. Ou seja, a caixinha organizadora, a caixinha que vai guardar informações, ela tem um nome de var e o tipo de informação que ela guarda é inteiro. O que é inteiro? Inteiro é um tipo de dado. Os dados inteiros são números, né? Os números inteiros. Todos os números positivos e negativos, incluindo o zero, que não possuam casa decimal, né? Que não possuam casas decimais. Então, no caso, todos esses números são considerados, sim, inteiros. Então, aqui eu criei uma variável. E aí, isso aqui, para ninguém é mais novidade, tá bom? Vocês já estão carecas de saber, tá bom? E olha aí o pessoal falando que os vetores, eles são uma estrutura de dados. É uma boa resposta, né? É uma boa resposta, gostei. Gostei dessa resposta tão refinada, né? É uma estrutura de dados. Mas os vetores, eles servem para quê? Eles fazem o quê com essa estrutura de dados? E aí, galerinha de Taueiras, me ajudem. O vetor, que é uma estrutura de dados que vocês colocaram aqui, eles fazem o quê com esses dados? Qual é a função deles com esses dados, tá bom? Estou mandando a pergunta de novo para vocês, pessoal de Taueiras. E vou dar um tempinho para vocês pensarem e vocês me respondam, tá bom? O que é que o vetor faz com essas estruturas de dados? Ele faz o que com os dados? Isso eu quero saber. E aí, galerinha, eu criei aqui uma variável. Essa variável é inteira. Um localzinho armazenado na memória do computador. Só que o vetor, ele é como se fosse uma expansão de tudo isso. Tá? O vetor ele é chamado também de variável porque ele é como se eu tivesse várias caixinhas, uma coladinha da outra. Só que cada uma dessas caixinhas, elas possuem um endereço. Vocês se lembram que eu falei para vocês que parecia muito com uma rua, onde cada casa tem o seu endereço? Pois é. Aqui no caso, todas essas caixinhas, elas precisam ser iguais em um aspecto. Todas elas precisam ser do mesmo tipo. É obrigatório, tá, turma? É obrigatório que em um vetor, todas as caixinhas organizadoras, elas sejam do mesmo tipo. Ou seja, elas só podem armazenar, nesse caso, int. Elas só podem armazenar uma informação chamada inteiro, né? Do tipo inteiro, por exemplo. Tá bom, galerinha? Então, é importante que vocês fiquem ligados nessa informação. Aqui, cada caixinha terá um nome. Terá um nome, sim. Terá um nome diferente. Só que o nome diferente no vetor, ele é engraçado. Ele não é dado por um nome com letras. Ele é dado por número. Então, essa primeira caixinha, ela vai ser chamada de 0. Essa segunda caixinha, ela vai ser chamada de 1. A terceira vai ser chamada de 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui em um vetor, o nome da caixinha a gente identifica como índice. Sabe vocês que vocês têm aí a chamada, né, da sala de aula, que a professora fala assim, número 1, número 2, número 3, número 4. E vocês já sabem quem é quem, né? Qual é o aluno que é o número 1, qual é o aluno que é o número 2? Pois é. Essa chamada que cada um de vocês possuem a sua numeração e cada um de vocês possui a sua carteira, sabe quando você chega na sala de aula, no primeiro dia de aula, você definiu a sua posição? Você não definiu a sua posição? Você sabe que você fica na carteira da frente, na segunda fileira da sala de aula? Pois é, todo mundo no primeiro dia já define o seu lugar. Não sei se é assim com vocês, mas quando eu ia para a escola, eu chegava muito cedo no primeiro dia de aula para definir logo o meu lugar. E aquele ali seria o meu lugar durante o ano inteiro. Então, a chamada, o número da chamada,
ele identifica você como um único, tá? Todos vocês são estudantes dentro de uma sala. Então, imagina aí que a sala seja o vetor, por exemplo, tá? E cada carteira de vocês, cada local de carteira é uma parte do vetor. Então, ó, eu tenho uma carteira, tenho outra carteira, tenho outra carteira, tenho outra carteira, tenho outra carteira. Tá certo? E aí, galerinha, cada um de vocês terá uma posição na sala, terá um lugar, terá um índice, uma posição. Então, imaginem que aqui vocês... Vou até colocar aqui. Aqui é o quadro, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 alunos. 1, 2, 3, 4 alunos. 1, 2, 3, 4 alunos, por exemplo, né? Um exemplo assim, bem rapidinho. Então, imaginem que aqui, ó, eu fale que essa pessoa aqui, ó, no caso, ela é a posição 1, por exemplo. Posição 1, tá bom? Do vetor. E todo mundo que está dentro dessa sala de aula, a gente pode considerar eles como do tipo aluno. Então, todos vocês são como se fossem vetores, né? É um vetor do tipo aluno e cada aluno tem a sua posição. Cada aluno tem o seu índice. Cada aluno tem o seu número específico. Aqui, nos vetores, a gente também faz isso, tá, turma? Aqui, cada quadradinho desse significa uma posição específica. Cada quadradinho significa uma posição específica do vetor, onde cada um deles, né, possui um local bem guardadinho na memória. E cada um desses quadradinhos só pode ser do tipo inteiro, pode ser um número inteiro. Então, aqui eu posso guardar o número 20, posso guardar o número menos 21, posso guardar o número 100, posso guardar aqui o número 59, posso guardar aqui o número 0 e assim sucessivamente. Pode ser guardado todos os números. E aí, quando eu chego assim, pergunto, qual o número que está na posição 3 do vetor? Qual é o índice? Qual é o número que está armazenado no índice 3? Certo? Você vai ver o índice. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Então, o índice 3 armazena o número 59. Por exemplo, tá? Ok? Então, turma, em um vetor eu tenho várias variáveis. Todas uma do ladinho da outra, todas do mesmo tipo, tá bom? Isso é importante que vocês entendam, porque amanhã nós iremos aprender o que é uma matriz. E a matriz já é uma outra parte, dos vetores, tá? Que é importante que vocês tenham essa dimensão do que seja um vetor. Daqui, deu para entender? Querem que eu explique mais alguma coisa? Querem que eu relembre vocês? Lembrando que esse conteúdo a gente estudou na semana passada. Então, observando o desenho, eles armazenam dados do mesmo tipo. Pessoal de Taueiras, estão totalmente corretos, tá? Galerinha de Taueira está totalmente correta quando eles falaram, olha aqui a resposta que eles me deram com relação ao vetor. Observando o desenho, eles armazenam dados do mesmo tipo. É exatamente para isso que um vetor serve. Ele possui locais diferentes, várias caixinhas diferentes, né? Cada um em um local específico, porém todos armazenam informações, dados do mesmo tipo. Isso é obrigatório. Uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, né? Porque elas terão o mesmo nome. Imagine, nós iremos criar um vetor de aluno. Nós temos um vetor, vou até desenhar aqui embaixo. Nós temos um vetor de aluno. Aqui, nós teremos 1, 2, 3 e 4. Então, o nome desse vetor aqui, é aluno. Vou botar aqui, aluno. E aqui eu tenho o índice 0, o 1, o 2, o 3. Então, aqui, esse
esse vetor, o tipo dele é char. Precisa ser um número. Um número não, um nome, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, alguns dos nomes de vocês, né? Vou colocar aqui, imagine, Ana. Vou colocar aqui nomes pequenos, né? Nina. Vou colocar aqui a Sandra. Tá certo? Vou colocar aqui Jair, por exemplo. Nomes pequenos, porque fica mais fácil de escrever. Então, olha aqui, pessoal. Imaginem que eu tenho um vetor que esse vetor tem o nome aluno. Aqui é um vetor de alunos, tudo bem? Aqui eu só vou armazenar nome de aluno. E aqui eu tenho 4 posições, 4 locais que eu vou conseguir armazenar nomes de alunos. Aí eu posso perguntar, no meu vetor aluno, índice 2, quem é que está armazenado? É a aluna Sandra, por exemplo. O meu vetor de aluno, índice 1, quem está aí armazenado é a Nina. O vetor aluno, índice 3, é o Jair, por exemplo. Então, turma, aqui eu tenho um vetor onde eu armazeno vários nomes de alunos, porém, cada um desses nomes estão armazenados em um local diferente. Todos do mesmo tipo. Tipo char, né? Tipo de dado char, que é letra, caracteres, e o vetor aluno, do tipo aluno também. Tá bom? Então, galerinha, normalmente o vetor ele funciona desse jeito. É como se fosse uma cadeia de variáveis, todas do mesmo tipo. Exatamente o que o pessoal de Itaueiras, né, explicaram aqui para a gente, né? Colocaram a opinião deles sobre o que seria um vetor. Trazendo mais uma vez para vocês, porque essa informação é importante para a gente dar continuidade e começar os exercícios, porque não adianta de nada eu chegar para vocês aqui, trazer um monte de exercícios, se vocês não se lembram a sintaxe. E como é uma linguagem nova, como vocês estão aprendendo do zero essa linguagem, eu sempre acho importante a gente relembrar. Não custa nada relembrar o que significa e o que é cada coisa. Tá? Porque eu pego por mim. Eu sou extremamente esquecida. Não sei se vocês são assim. Então, quando eu aprendo algo novo, eu aprendo com repetição. E linguagem de programação, não existe coisa melhor e não existe forma melhor de se aprender programação do que a repetição. Então, eu não tenho problema nenhum de repetir. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer alguma explicação novamente, pode falar aí no chat que eu explico de novo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida. E aí, turminha, aqui nessa parte, eu trouxe para vocês a sintaxe, a forma que a gente escreve as coisas. Então, toda linguagem de programação, como eu já conversei com vocês, existe uma forma própria de escrever. Na sintaxe da linguagem C, essa é a forma. Então, eu vou me remeter aqui ao exemplo anterior que eu fiz com vocês, tá bom? Eu vou utilizar aqui o exemplo do vetor aluno. Então, o vetor aluno ele é do tipo char. O nome do vetor é aluno ou alunos. Vou colocar alunos. E aqui eu vou usar o mesmo, né? O mesmo vetor do exemplo do slide anterior. Possui 4, tamanho 4. Isso significa o quê? Significa que eu posso armazenar no máximo, tá? No máximo, 4 nomes, 4 alunos. Tudo bem? Ah, se eu quero colocar mais, se eu quero criar mais espaço no meu vetor, então você vai ter que aumentar o seu vetor. Ao invés de ser 4, você pode colocar 5, 6, 10, 1000, 1 milhão. Pode colocar o tamanho que você achar o correto. Ou você pode colocar um valor dinâmico também. Você pode colocar o seu i, né, o contadorzinho aí, ó, nesse local. Ou você pode deixar sem nada. Também pode, né? Também pode. Isso pode acontecer também. Mas eu sempre oriento que, pelo menos no início, vocês sempre determinem o tamanho do vetor de vocês, tudo bem? Onde, né? Onde deve ser organizado?
Tipo é o tipo de dado que será armazenado no vetor. Isso aí vocês já estão carequinhas de saber os tipos de dados. A gente já cantou essa pedra várias e várias e várias vezes. Existe o tipo int, que é o inteiro, o tipo char, que é string, o tipo float, que são números com casas decimais, que também a gente chama de double, tá? Nós temos o double no caso, né? O float é um, o double é outro. O double normalmente são os tipos de dados que a gente só tem um retorno de verdadeiro ou falso. Então, existem vários tipos. E o tamanho do vetor aqui já informa a quantidade de variáveis que irão compor o meu vetor. Quantidade de quadradinhos que irão compor todo aquele conjunto, né? Todo aquele vetor grandão. Então, esse tamanho indica quantas variáveis serão criadas no meu vetor. E por fim, mas não menos importante, é o nome. O nome é o nome da variável do tipo vetor. Lembrando, tudo na linguagem de programação, quando nós vamos declarar uma função, declarar uma variável, declarar uma constante, declarar um vetor, a gente precisa respeitar aquele padrão da nomenclatura. Toda variável, qualquer outras dessas estruturas que eu acabei de falar para vocês, elas não podem iniciar com letras, elas não podem iniciar com caracteres especiais e a linguagem C é uma linguagem sensitiva, tá? Ou seja, maiúsculo é diferente de minúsculo. A maiúsculo não é igual ao A minúsculo. Então, você precisa ficar ligadinho também quanto a esta informação. Tudo bem? E aí, galerinha, mais uma vez eu trouxe para vocês um exemplo de como declarar um vetor. Aqui do lado direito de vocês, vocês irão encontrar 3 vetores declarados na linguagem C. Tem o vetor char, o vetor vet e o vetor nome. O vetor K pode armazenar até 10 valores, até 10 informações. O vetor vet pode armazenar até 5 informações diferentes. E o vetor nome pode armazenar até 20, né? Até 20 informações diferentes. Ok? Em ambos os casos, declaramos um vetor de números inteiros de 10 posições char e aí sucessivamente. E aí, galerinha, nós temos mais um exemplo para vocês, que é como a gente consegue implementar. Quando é que a gente consegue inicializar um vetor? Esse vetor aqui, se vocês observarem, ele não tem um valor dentro do tamanho. Não tem nenhum valor definindo o tamanho dele. Ele, então, é um vetor sem tamanho, certo? Pode ser pequenininho, pode ser grandão, pode ser gigantão. Vai depender da quantidade de informações que será iniciado nesse vetor. No exemplo aí do lado, o programador já iniciou esse vetor com 4 informações, com 4 atributos. Então, fazendo isso, automaticamente o nosso vetor passou a se tornar um int. Quando ele inseriu, né, um número desse jeito, ele acabou de transformar o nosso vetor desse jeito. Tá bom? Ele ficou automaticamente assim, porque você declarou. Tá certo? Ok? Então, galerinha, é muito importante que você tenha essa informação para você saber diferenciar o tamanho dos vetores. Pode sim aparecer, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Certo, ok, tudo bem. Então, galerinha, é importante que vocês tenham bastante atenção com relação aí ao tamanho, né? O tamanho do vetor, a estrutura do vetor, tudo bem? E aí, turma, eu trouxe para vocês esse exemplo. Esse exemplo preciso que vocês analisem, tá? Esse exemplo aqui, nós já até conversamos sobre ele, mas eu preciso que vocês observem esse vetor, esse exemplo, e me digam o que aqui vocês conseguem identificar de diferente. O que tem de diferente nesse exemplo? O que tem de novo que vocês não tinham costume de utilizar? O que vocês acham? Qual é a estrutura de novo? Um novo, né? Que tem aqui nesse exemplo.
Esse exemplo está comentado, ele tem comentários que ajudam a gente a compreender. Ele tem um vetor, que é o vetor notas, onde esse vetor notas, o tamanho dele é 5, ou seja, ele vai armazenar 5 notas, e além disso, ele ainda determina quais serão as notas, tá bom? Da mesma forma que eu organizo as notas, eu também estou já definindo a posição que as notas serão armazenadas. Então, essa daqui vai ficar armazenada no índice 0, essa daqui vai ser armazenada no índice 1, essa outra será armazenada no índice 2. Então, e o vetor ele segue essa sequência, tá bom? Ele segue a sequência da inserção dos valores no vetor. Então, no final, se você chamar o vetor de índice 2, a nota que irá aparecer, ou que deve aparecer, é a nota 9,5. Se você chama o vetor 0 de índice 0, a nota que precisa aparecer é a nota 7. Tudo bem? E assim sucessivamente, ok? Tudo bem, galerinha? Lembrando, aqui nós temos vários printfs. Você que não está lembrando para que eles servem, eles são funções que mostram a informação na tela para o usuário. Tudo bem? Aqui, se vocês observarem, esse programa não pediu para o usuário digitar os números. Ele poderia ter pedido, tá bom? Ele poderia ter pedido aí, ter solicitado para o usuário os 5 dígitos que ele gostaria que fossem armazenados. E aí, de já, vocês já sabem como ele deveria pedir isso, certo? Você pode colocar um printf, dando a informação, digite 5 dígitos, ou digite o primeiro dígito, armazena em uma variável, digite o segundo dígito, segunda pergunta, digite na segunda variável a informação, e assim sucessivamente. Ou você poderia definir, igual foi definido aqui, ó, automaticamente os valores. É uma outra possibilidade também, tá certo, turma? E aqui, pessoal, nós temos o resultado final. Eu quero que vocês observem aqui esse resultado final por conta de uma situação. O formato com que os números foram mostrados na tela, eles mudaram. Não eram todos os números que tinham as casas decimais pré-definidas, tá? O 7 não tinha essa casa decimal, o 8 não tinha essa casa decimal. Não sei se vocês conseguem relembrar, tá? Isso aqui foi definido porque eles são do tipo float, tá bom? Então, normalmente, uma informação do tipo float, ela tem uma casa decimal, mesmo que ela seja 0, tá bom? Como, por exemplo, o 7. O 7, se ele for um inteiro, é só o 7. Se for float, ele é 7.0, tá bom? Por exemplo. Esse aqui é o resultado da apresentação do algoritmo anterior. Ele exibe todas as informações na ordem que foi solicitada. Então, se vocês observarem, é a mesma ordem, é 7, 8, 9.5, 9.9 e 5.2. Olha aí, 7, 8, 9.5, 9.9, 5.2. Então, ele segue a mesma sequência, tá? Da mesma forma que foi mostrado, da mesma forma que foi inserido no vetor, da mesma forma que foi solicitado para ser mostrado, foi a mesma forma que foi apresentado aí na tela de saída, tudo bem? E aqui, turma, mais uma vez, eu trouxe para vocês a estrutura condicional, que é a estrutura for. Aqui, turma, não tem segredo, tá? A gente já conversou sobre isso. Não dá para trabalhar com for, com vetor, sem utilizar o comando for. É impossível. Ele é o responsável por esta ação aqui, ó. Eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 posições. Eu tenho o índice 1, o índice 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 e o 8. Tenho todos esses índices. Aí, lá no momento da minha programação, vou fazer mais um aqui que eu me esqueci do 0, né? Ó, me esqueci do índice 0. E a dana era certo, né?
todo vetor precisa começar no 0, tá bom? E aí, galerinha, nesse primeiro número, o que que acontece? Eu quero armazenar o número 5. Vou colocar aqui uma sequência de números. Tem o número 5, o número 10, 12, 15, 16, 17, 20, por exemplo. Eu quero armazenar o primeiro número, é o número 5. Obrigatoriamente, se eu for seguir uma sequência, ele precisa ficar onde? Ele precisa ficar no índice 0. O segundo, no 10, né? O terceiro número, ele vai ficar no terceiro índice. E assim sucessivamente, tá bom? Isso aqui, pessoal, me ajuda eu ter um controle para eu identificar onde é que fica cada coisa. Onde é que fica cada informação. Então, é por isso que organizar os vetores é importante, tá bom? Então, nesse caso, eu estou determinando qual é a informação que fica em cada vetor. Porém, pessoal, armazenar essa informação não é tão simples como falar. A gente precisa utilizar um recurso que é o loop. O loop ele faz isso aqui, ó. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele fica repetindo, 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 repetindo. Ele literalmente ele é um loop, tá bom? Ele repete, repete, repete. Então, na primeira repetição, o que que ele faz? Ele sai da primeira posição e vai para a segunda. Aí ele armazena na segunda posição. Depois ele sai da segunda e vai para a terceira. Depois da terceira ele vai para a quarta. Da quarta ele vai para a quinta. Da quinta ele vai para a sexta. Da sexta posição ele vai para a sétima posição. E assim sucessivamente. Então ele utiliza o recurso do loop, que é o for, né, que é o nosso colega for. Ele utiliza esse recurso do loop para justamente pular de uma casinha para outra, de uma variável para outra. Ele vai pulando, 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 até chegar na posição que ele deseja fazer alguma coisa, certo? E aí, turma, é de extrema importância utilizar o comando for, a estrutura de repetição for. É quase impossível você ver um vetor se ele não tiver uma dessas estruturas, né? Ou lógicas, matemáticas, estruturas de repetição, porque faz parte da estrutura do programa C através da criação de vetores, tá certo, galerinha? E aí, turma, mais uma vez, aquele exemplo anterior que eu mostrei para vocês é uma forma automatizada do primeiro que eu mostrei, tá bom? O primeiro tinha vários e vários printfs. Esse agora só tem um. Na verdade, tem dois, né? O que explica o que está acontecendo e o outro que solicita o dado do usuário. Então, no outro exemplo que eu mostrei anteriormente, vou até voltar aqui para vocês visualizarem, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 printfs, tá bom? 6. Olha a quantidade de código. E esse aqui não. Esse aqui eu só tenho um printf de informação e um que será repetido várias e várias e várias vezes de acordo com o tamanho do vetor, tá certo? Então, isso aqui é necessário que vocês fixem na cabeça. É necessário que vocês fixem aí na cuquinha de vocês. Ok, galerinha? E aí, pessoal, ele sai e deve sair, né, o mesmo resultado anterior, tá? Não pode ter mistério, não. Precisa sair o mesmo resultado, do mesmo jeitinho, tá certo, galerinha? Tá certo, turma? E aí, pessoal, nós temos mais um dos nossos exemplos. Esse exemplo aqui ele é um pouquinho diferente, que eu trouxe para vocês. Eu queria que vocês me ajudassem. Primeiro, eu quero saber quantas vezes, né? Quantas repetições? Quantas repetições esse vetor possui? Outro, qual é a condição de parada? Qual é a condição de parada? E esse sensor, ele é crescente
ou ele é decrescente? Eu quero que vocês me ajudem aí, certo? Com essas 3 perguntas. Primeiro, esse vetor, esse programa, os vetores que são mostrados, são quantas repetições? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a parada? Qual é a condição de parada? A terceira pergunta, se esse vetor ele é crescente ou ele é decrescente, tá bom? Ou seja, crescente que é do menor para o maior ou decrescente que é do maior para o menor. Essa terceira pergunta, através de um único sinal, um único sinalzinho no vetor de olho, bater o olho, a gente sabe se ele é crescente ou decrescente, tá bom? Essas são as 3 perguntas que eu tenho para vocês. De já, eu vou dar 2 minutinhos para vocês analisarem. Os professores mediadores conversem com seus alunos, tá certo? O pessoal do YouTube já começou a responder as questões, mas o pessoal dos polos que estão através do IPTV, preciso de vocês que vocês também respondam o máximo de questões possíveis. Então, analisem esse código e me respondam. Quantas repetições? Qual a condição de parada? Se esse vetor é crescente ou decrescente? 2 minutinhos aí para vocês na tela, galerinha. Pronto, galerinha, pronto. Acredito que já tenha dado tempo de vocês analisar essas 3 questões, né? Eu quero que vocês aí me ajudem, certo? Então, eu queria só verificar aqui o pessoal do IPTV, se puder subir um pouquinho aí as mensagens que eles responderam, né? O pessoal respondeu as questões, muito bem. Olha, muita gente participando, estou gostando de ver. Olha aqui, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles responderam o seguinte, né? Primeira resposta, os meninos colocaram aqui que são 19 repetições. Já nós vamos analisar se são realmente 19 repetições. A segunda pergunta fala o seguinte, que a condição de parada é 20, né? O número 20 é a condição de parada, a partir do número 20. E eles também responderam que o tipo de vetor é crescente. A aluna que respondeu foi a
a Élgida, Sofia, né? Não sei se eu falei correto, mas eu acho que é Élgida, Sofia, tá bom? Foi a aluna lá de São Francisco de Assis, do Piauí. O pessoal do YouTube também respondeu. O José Henrique falou que são 20 repetições, tá? 20 repetições. A condição de parada é a partir do número 20 e é um vetor crescente. Então, vamos aí analisar, né? Vamos analisar aí essas questões. Primeiro ponto. Esse vetor, ele começa com o contador sendo 0. Então, o contador, ele começa 0 e ele vai de 0 até 19, tá bom? Então, de 0 até 19, a gente pode se confundir mesmo. Isso aqui é muito comum que a gente se confunda, tá? Mas da posição 0 até a posição 19, nós temos 20. Nós temos 20 posições, nós temos 20 repetições, tá bom? Então, por que que às vezes a gente se confunde? Uma dica muito legal para você olhar, bater o olho em uma programação e saber quantas posições aquele vetor está armazenando, a quantidade. Você não precisa nem olhar aqui, ó. Você vai direto aqui, ó, na declaração do vetor. O vetor não é 20? Então, a quantidade de repetições que ele vai fazer é 20. Ah, professora, mas está falando que é até 19. Mas é porque começa no 0. Então, do 0 até o 19, nós temos 20 posições. Ou seja, você precisa pegar o tamanho do vetor e sempre diminuir menos 1. Esse aqui é o último valor que você vai colocar na sua condição, tá bom? Por isso que tem aí o número 19. Então, primeira pergunta, quantas repetições? São 20. 20 repetições. Segunda pergunta, qual é a condição de parada? Quando é que esse meu vetor vai parar de repetir igual um birutinha, né? Igual um louquinho? Quando é que ele vai parar? Ele vai parar quando essa pergunta ela não for mais satisfeita. Quando essa pergunta, a resposta dela for falsa, for falsidade. Ou seja, o contador I, ele é menor ou igual a 19, enquanto essa pergunta for verdadeira, ele vai repetir. Ele vai repetir, vai repetir, vai repetir aí infinitamente. Ele só vai parar, a primeira vez que ele para de repetir, é quando essa condição não é mais aceita. E qual é o primeiro número que faz com que essa condição não seja aceita? Ele vai até 19, né? Menor ou igual a 19. Qual é o número maior do que 19? O primeiro número? Número 20. Então, o número 20 é a condição de parada. Então, ó, quem colocou condição de parada o número 20 também está corretíssimo, viu? Muito bem. Muito bem mesmo, galerinha. E outra informação importante é se esse meu vetor ele é crescente ou ele é decrescente, né? Como é que é isso? Aqui eu estou perguntando o seguinte, por que eu estou perguntando crescente ou decrescente? Quando é que a gente consegue identificar e o que está acontecendo em um vetor crescente e um vetor não decrescente? Deixa eu explicar para vocês, certo? Eu vou fazer aqui um exemplo de um vetor pequenininho, para a gente não precisar fazer um vetor grandão, tá bom? E olha aqui, turma, vou colocar aqui esse vetor pequenininho. Então, olha aqui, galerinha, presta atenção. Quando eu faço um vetor, eu crio 1, 2, 3. Só vou colocar 3 valores aqui para ficar mais rápido para a gente escrever. Espera aí que eu não estou conseguindo riscar aqui em cima, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Pronto. Imaginem aqui que são 2 vetores. Olha aqui, quando eu falo que o meu vetor é crescente, eu estou andando do primeiro índice, que no caso é o índice 0, depois eu vou para o índice 1, depois eu vou para o índice 2. Eu começo a contar do 0 para o maior número, ou seja, eu começo 0, 1, 2, 3,
posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Ou seja, eu estou manuseando o meu vetor da primeira para a última posição. E isso se chama vetor crescente. Eu estou manuseando o meu vetor, certo? De uma forma crescente. Toda vez que é do menor para o maior, esse local aqui, ó, esse localzinho aqui é sempre o tal do I++. Então, toda vez que você vê o tal do I++, é porque é crescente. Toda vez. Se é I++, é porque ele sempre está indo do menor para o maior. Ele vai do 0, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, toda vez que tiver o I++, é do menor para o maior. Agora, quando eu tenho o I menos menos, eu vou sempre começar do maior e vou para o menor. Vou manusear o meu vetor sempre do menor para o maior. Tá? Então, se neste local aqui, ao invés de ter I++, tiver o tal do I menos menos, é porque eu vou começar da última posição do meu vetor para a primeira posição do meu vetor. Ok? Então, todos vocês também estão corretíssimos, tá bom? Muito bem, meus parabéns a todos os alunos que responderam e que colaboraram aí com essa resposta de uma forma bem especial para o aluno José Henrique e para a aluna Elida Sofia, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de vocês nessa questão. Vocês estão corretíssimos, tá certo? Então, turma, de já, a gente está aqui analisando esse vetor agora, trouxe para vocês uma forma da gente analisar esse vetor de uma forma diferente, tá bom? Para não ficar sempre repetindo do mesmo jeito. A gente está tentando entender o que está acontecendo nesse código de uma forma mais dinâmica, diferente. E aí, durante toda a nossa aula, nós vamos tentar trabalhar desse jeito, tá bom? Eu trazendo conteúdo, explicando primeiro o conteúdo para vocês e depois eu trago essas formas, né, para a gente tentar compreender o que está acontecendo aqui. Tá certo, galerinha? Turminha, nós teremos o nosso intervalo agora, tá? E quando nós retornarmos, nós daremos continuidade à nossa jornada. Tudo bem? Até já já, pessoal!